É um grande prazer, uma grande honra, né, estar aqui para falar de um tema tão caro para a nossa sociedade, o combate ao superendividamento e o papel das instituições. Eu gostaria de agradecer o convite da secretária Juliana Oliveira Domingues e reiterar as boas-vindas a ela, ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que assume agora um cargo de tanta importância, ainda mais em tempos, né, de pandemia. Mas tenho certeza que com a sabedoria e sensibilidade de uma brilhante mulher, irá superar tais desafios. Também eu não posso deixar de cumprimentar o querido professor Cazu pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, de escutá-lo. É sempre acolhedor, professor, estar ao seu lado, né? O nosso pai das ações coletivas, mesmo que seja distante, né? Numa mesa virtual. E quem sabe, pensando bem positivo, no futuro breve, estaremos aqui discutindo o PL 282, que aperfeiçoa o Código de Defesa do Consumidor em relação às ações coletivas. O sonho, né, da nossa saudosa Ada Pellegrini Grinover. Bom, gostaria também de cumprimentar todos os demais colegas, na pessoa do senador Rodrigo Cunha, que tem feito um trabalho árduo, né, e maravilhoso para a aprovação do PL 3515. Bom, para quem não conhece, o Instituto Defesa Coletiva é uma entidade sem fins lucrativos que atua desde 1999. E nós temos como missão a proteção do consumidor e do cidadão das práticas abusivas do mercado por meio das ações coletivas. Temos como missão também fomentar o aprimoramento da legislação da defesa do consumidor para a repressão ao abuso do poder econômico e também implementar iniciativas educacionais relacionadas ao crédito consciente, consumo sustentável e educação financeira. O Instituto, há mais de 20 anos que nós estamos atuando no combate do superendividamento através das nossas ações coletivas com caráter preventivo e também repressivo. Como sabemos, temos hoje mais de 30 milhões de brasileiros que encontram-se superendividados. E é claro, pós-pandemia, esse número irá aumentar muito. Sabemos também do problema social, que o superendividamento é um problema social que afeta de forma drástica a nossa população. E o Instituto, no ano de 2003, iniciamos as ações coletivas para reprimir alguns abusos. E observamos que esses abusos aumentaram muito desde o advento da lei do crédito consignado, afetando a parte da população idosa. E nós temos uma grande preocupação com esses consumidores hipervulneráveis. A população idosa do nosso país, acima de 60 anos, deve dobrar no Brasil até o ano de 2042. Em 2042, em 2031, o número de idosos vai superar pela primeira vez o número de crianças e adolescentes. Então, antes de 2050, os idosos já serão um grupo maior do que a população com a idade de 40 e 59 anos. Então, nós temos que preocupar, né, com o futuro, com os problemas dos idosos do nosso país. Eles estão vivendo mais e também vão precisar da aposentadoria, das pensões, para ter uma subsistência digna. De acordo com o Banco Central, os idosos são a segunda categoria que mais deve o crédito consignado. O saldo da modalidade de crédito pessoal consignado chegou a 129 bilhões em fevereiro de 2019. Esse dado é um dado do próprio Banco Central. De acordo com o Conselho Nacional da Previdência e a Dataprev,
tem uma pesquisa que 32 dos aposentados de baixa renda, que ganham até 2 salários mínimos, estão superendividados. E 85% dos benefícios do INSS são até 2 salários mínimos. Bom, e quais são os fatores que contribuem para o superendividamento desses idosos? Justamente a hipervulnerabilidade dos idosos. De acordo com a pesquisa do INAF, apenas 7% das pessoas acima de 50 anos são capazes de interpretar textos e resolver problemas que exigem maior planejamento, como cálculos de porcentagem e proporção, por exemplo. De acordo com o PISA de 2018, que é uma pesquisa, apontou que, mais uma vez, o Brasil tem um baixo desempenho escolar em matemática. Nós estamos na turma do fundão, no ranking mundial, ocupando a posição número 70. Se a gente for comparar o nosso país com países da América Latina, o Brasil está no pior lugar da América do Sul, perdendo, inclusive, para Colômbia e Peru. Bom, então nós temos um problema aqui cultural da educação financeira dos brasileiros. E também um outro fator que aumenta o superendividamento em nosso país, não só dos idosos, é a lucratividade dos bancos, né? Conforme pesquisa divulgada, os 5 maiores bancos brasileiros possuem lucros expressivos de alta rentabilidade, o spread. Não podemos deixar de destacar que o spread dos bancos brasileiros é um dos maiores do mundo, né? E um terço do spread é motivado justamente pela inadimplência. Por isso é muito importante termos uma legislação para proteger, tratar o superendividado, retirar esses consumidores e trazê-los ao mercado de consumo. Mas também não é só a inadimplência que justifica o alto spread no nosso país. Justamente a falta de concorrência. Nós temos hoje um oligopólio. Então, precisamos também de medidas para trazer a concorrência. São bem-vindas fintechs, os novos bancos virtuais, cooperativas de crédito, alternativas de créditos solidários. Então, precisamos sim também amadurecer nesse ponto. Bom, uma outra questão, né, que traz um grande superendividamento, né, dos idosos, eu estou focando um pouco a minha palestra dos idosos, porque nos últimos anos nós nos deparamos com muitas abusividades em relação justamente aos idosos, né? Logo depois do advento do crédito consignado, e aumentou ainda mais quando, em 2015, que aumentou a margem do crédito consignado, que era 30% para 35%, 5% em relação ao cartão de crédito. Então, nós temos muito assédio ao consumidor, a questão do vazamento de dados do INSS, violação de preceitos básicos de integridade, confiança, segurança, violando, assim, o princípio da promoção da dignidade humana. Bom, o PL 3515, ele vem nos ajudar nesse sentido, tendo em vista que tem como um dos princípios o fomento das ações visando a educação financeira e ambiental dos consumidores. Também tem como princípios a prevenção e o tratamento do superendividamento como forma de evitar essa exclusão social. Uma questão muito importante, né, do PL, um projeto maravilhoso do ministro Benjamin Herman e da nossa musa do direito do consumidor, né, a professora
Cláudia Lima Marques, é um projeto assim, maravilhoso. Como que foi essa preocupação dos estudiosos, inclusive do Brasilcom, que tem uma grande participação nesse projeto, né? É trazer o mínimo existencial, a garantia desse mínimo para que o consumidor tenha acesso à dignidade da pessoa humana. Me preocupa um pouco a questão do percentual que foi majorado em relação ao cartão de crédito, né? Talvez, quando retornar ao Senado, poderemos debater novamente essa questão. Por quê? Porque o cartão de crédito, ele tem sido alvo de muitas reclamações, de milhares de reclamações de consumidores idosos. Então, inclusive, há uma operação que é o chamado Telessaque, que foi desvendado nessa semana pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que proíbe 4 bancos de operar o Telessaque, que é o cartão, é o empréstimo através do cartão de crédito. É como se fosse o cartão de crédito estivesse disfarçado. E também depósitos que são feitos nas contas dos consumidores sem a devida autorização, justamente porque a contratação é através do telefone, né? Violando aí os princípios básicos da informação e da transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor. E essa Secretaria Nacional, a Senacom, emitiu uma excelente nota técnica contra essa prática, a nota técnica 28 de 2020, deixando claro que esse cartão de crédito está sendo distorcido pela publicidade abusiva e ausência de informações adequadas e claras na oferta. Bom, uma outra questão importante que eu acho que eu devo destacar é a questão da responsabilidade do fornecedor como expert em finanças, que esse projeto ele ressalta que o banco ele deve avaliar a capacidade e as condições do consumidor de pagar a dívida contratada. Hoje temos bancos de dados, cadastro positivo. Então, os bancos, né, eles têm o dever de fornecer um crédito responsável. Eu me recordo, no ano, eu acho que foi em 2007, que tivemos um caso muito grave dos garis de um banco, né, que recebia o seu salário. E eles tinham um comprometimento de 10 vezes a sua capacidade de renda. Inclusive, um gari que na época ganhava um salário, ele ganhou um crédito, um cartão de crédito internacional. O gerente falou que ele poderia usar na Disney. Imagina, né? Que absurdo, que ponto que nós chegamos. Então, precisamos sim de uma legislação para ajudar essa prevenção. E qual é o papel das instituições no combate ao superendividamento? Nós acreditamos que o PL ele vai ajudar com certeza na prevenção e tratamento. E acreditamos que para essa prevenção, para uma sociedade justa e equilibrada, nós precisamos de ter consumidores conscientes, mas também fornecedores responsáveis. E a educação, né, no momento que fala da prevenção, o PL fala da prevenção, essa prevenção do superendividamento é justamente a informação, a proteção do hipervulnerável. E a educação, ela se dá através da informação, para suprir essa cultura do brasileiro, essa falta de educação financeira e a cultura do próprio endividamento. E o papel das entidades surge exatamente aí, que nós também temos o dever de fiscalizar o cumprimento da lei e buscar reprimir a exploração dos hipervulneráveis através dos instrumentos disponíveis. E como eu já ressaltei, o Instituto de Defesa Coletiva acredita que nós temos um instrumento maravilhoso, que são as ações civis públicas.
Nós temos o Instituto, como eu ressaltei, nós temos hoje mais de 200 ações coletivas. Em 2008, entramos também com a primeira ação contra o cartão de crédito, conseguimos uma contrapropaganda que um banco foi condenado a dar aos consumidores, em toda a publicidade, o alerta e o risco do superendividamento. Também temos várias ações que protegem esse consumidor idoso. A contratação, temos também uma ação que proíbe a contratação pelo telefone e, recentemente, também entramos com mais de 5 ações proibindo o telessaque. Tivemos uma grande, no ano de 2018, uma história que eu gostaria, não sei se eu vou ter tempo aqui de falar, que é um caso muito grave de um banco mineiro que lesou milhares de idosos. Ele ganhou a concorrência, a licitação do crédito consignado. E quando o aposentado ia lá no caixa eletrônico, o Posso Te Ajudar falava assim, eu posso te ajudar? Aperta aqui, aperta aqui. Quando o consumidor ia verificar, esse funcionário estava contraindo empréstimos consignados. Nós temos um caso de uma deficiente visual que perdeu a visão porque o funcionário reteve o seu cartão e pegou uma dívida de R$8.000. Inclusive, ela era do LOAS, que era proibido o crédito consignado, mas o banco ofertou um empréstimo muito mais caro. Conseguimos uma autocomposição, esse banco foi proibido de fazer, ele tem multa por descumprimento de ordem judicial e criamos o Quadruple Check, 4 formas de alerta para que esse consumidor idoso seja alertado para saber se ele realmente contraiu aquele empréstimo, dando um prazo de 7 dias para desistência após o recebimento do contrato para desistir daquela operação. Então, nós vimos aí que as ações coletivas elas podem sim reprimir esse abuso. Eu vou compartilhar aqui com vocês, falando um pouco de educação, os projetos do Instituto de Defesa Coletiva. Nós temos um projeto que, com essa ação coletiva, nós ganhamos um recurso e criamos o projeto do crédito consciente para idosos. Já educamos mais de 3.000 consumidores idosos em todo o nosso país. Temos uma cartilha que está disponível nos canais do Instituto de Defesa Coletiva. Um outro projeto também, que com esse recurso nós realizamos um documentário, Covardia Capital, sobre o endividamento, o superendividamento desses idosos. Desse caso, é um caso real, né? E ganhamos também um prêmio internacional do Festival de Cinema Internacional de Trancoso no ano de 2018. E, recentemente, nós criamos, porque como a gente começou a fazer projetos com os idosos, nós vimos que a educação financeira não poderia ser através de uma planilha do Excel. Então, nós criamos mecanismos através da arte, como a dança, a música e também, né, documentários, filmes, para ensinar os idosos a aprender a dizer não. Nós lançamos semana passada um videoclipe que está no YouTube e já tem mais de 5.000 visualizações. Então, finalizando, né, se nós queremos uma sociedade equilibrada, nós precisamos de ter um crédito responsável, uma regulação eficiente, com a educação financeira, a fiscalização e a competitividade. E aí, sim, teremos uma liberdade no nosso mercado, mas uma liberdade com responsabilidade. E para finalizar, eu gostaria de finalizar com uma frase que eu gosto muito, do Nelson Mandela, que ser livre não é apenas quebrar as próprias correntes, mas viver de uma maneira que respeite e aumente a liberdade dos outros. Muito obrigada a todos.